A gente segue acompanhando o caso de um suposto parto de gêmeos que virou caso de polícia na cidade de Arapiraca. A jovem Joyce Gomes da Silva passou toda a gravidez acreditando que estaria grávida de 2 crianças. A repórter Maria Maciel, ela está ao vivo com novidades sobre esse caso, né, Maria? O que a gente pode trazer hoje, depois de toda aquela abordagem que fizemos ontem, inclusive para explicar questões de direito que a paciente não teria tido respeitados no momento do seu parto. Qual é a novidade que a gente pode esclarecer hoje para quem está em casa, Maria? Deixa eu pedir para voltar, né? Para Maria conseguir corrigir aí. Estava grávida Agora de gêmeos. Volta, Maria. Oi, Beatriz. Como eu estava dizendo, existem ainda muitos questionamentos, muitas perguntas sem respostas sobre esse caso. A Joyce, ela realmente acreditava que estava grávida de gêmeos. E por quê? Porque um laudo da ultrassonografia que a gente teve acesso, né, apontava, sim, um saco gestacional septado simulando uma gravidez gemelar. E o próprio cartão do pré-natal dela apontava também uma gravidez gemelar, ou seja, de gêmeos. Então, desde o início, ela passou todos esses meses da gestação acreditando sim que estava grávida e ninguém nesse tempo, nem nenhum profissional de saúde disse o contrário. Então, o que acontece? Acho que quem é mãe pode até entender melhor isso. Quando a gente recebe, desde o dia que a gente recebe lá o resultado positivo do exame de sangue, atestando a gravidez, a vida se transforma. E desde então a gente começa a contar meses, dias, a imaginar como é que vai ser a carinha da criança, com quem ela vai se aparecer. A gente vibra com só de ouvir o coraçãozinho, os primeiros batimentos cardíacos, a gente vibra junto aí com o companheiro, com o pai, ao ver, né, sentir a criança mexendo na barriga. E a Joyce, ela passou por tudo isso. Ela viveu todos esses momentos intensamente, como todas as mães vivem esse momento da gravidez, esperando que ao final da gestação ela pudesse então sair do hospital com os 2 bebês que ela acreditava estar carregando. Bom, em relação a esse fato, né, na verdade ela disse hoje também para a gente, contou o telefone, que dias antes da internação aí do parto, o médico disse que um dos sacos gestacionais, né, não tinha se desenvolvido. Então, ela teve apenas um bebê no hospital. Essa é uma parte da história, né, que então se revelou para Joyce justamente nesse momento do parto, que até então ela acreditava estar grávida de gêmeos. Uma outra situação é o fato do bebê que ela realmente teve. Esse bebê nasceu, a Joyce chegou a amamentar, ela pegou a criança no colo, amamentou e depois essa criança foi para UTI e dias depois faleceu. Então, tudo isso ainda precisa ser bem esclarecido. A Joyce não sabe exatamente o que aconteceu, né, com a criança. Ela disse que o bebê estava bem e não sabe a explicação exata o que aconteceu com a criança. Tem o atestado de óbito? Tem. Agora, quais são as explicações? O que aconteceu daquele momento que a criança nasceu até o momento do falecimento? Que complicações ela teve? Então, a família espera o quê? Esclarecimentos. E é por isso que a Polícia Civil e o Ministério Público Estadual estão investigando também esse caso. A delegada Maria Fernanda Porto, da Delegacia da Mulher de Arapiraca, vai investigar a causa da morte do bebê. Inclusive, já está marcado o depoimento da mãe da Joyce para quinta-feira. E também vai ver essas imagens, né, do ultrassom, vai ver também esse cartão do pré-natal, como era esse acompanhamento, o que estava nesse cartão, que mostra que ela tinha uma gravidez gemelar. E o Ministério Público já oficiou o Hospital Regional Nossa Senhora do Bom Conselho para prestar esclarecimentos, né? Ele deu um prazo para que a instituição se manifeste e preste esses esclarecimentos.
A gente já falou aqui também sobre a justificativa, né, a resposta do hospital, falando que realmente ela deu à luz apenas uma criança e que a mãe já tem o prontuário com tudo o que aconteceu, não pode divulgar, que isso é divulgado somente para a Joyce, a família, e que o advogado dela já está de posse dessa documentação. Em relação aos esclarecimentos, né, o que o hospital disse é que realmente tratava-se de apenas uma gravidez, né? Então a gente segue acompanhando esse caso, porque precisa sim. Eu acho que esse momento, né, perder um filho já não é fácil, né? E viver tudo isso que a Joyce está vivendo, o marido dela, né, toda a família, não é uma situação muito fácil, não. É muito difícil levar isso à frente, mas é preciso que se explique isso e se explique para que a pessoa entenda, para que qualquer pessoa entenda, um leigo entenda. Porque muitas vezes os termos médicos que colocam, a gente não entende. Ninguém é obrigado a entender. Agora precisa sim, a família quer esse esclarecimento, fez o boletim de ocorrência e quer sim um esclarecimento sobre a morte desse bebê, que ela infelizmente não saiu do hospital com ele nos braços e agora passa por essa dor, esse sofrimento por conta aí da morte do filho. E a gente segue por aqui também acompanhando todos os detalhes desse caso, Bia. Obrigada, Maria, pelas suas informações. Um caso que começou, sim, como um verdadeiro mistério, né, quando a mãe procura a imprensa para dizer que estava grávida de gêmeos, mas que somente um bebê saiu da maternidade. Então, a gente foi entendendo que, na realidade, ela foi induzida a um erro, né? Na verdade, tratou-se de uma possível sucessão de erros desde o momento em que a mãe ouve que está esperando duas crianças. E, na verdade, era somente uma simulação de um saco gemelar gestacional, né? De como se ela estivesse esperando ali na formação desses embriões, desses fetos, mas na verdade só se configurou um feto no decorrer da gestação. No entanto, a mãe já acreditava que esperava duas crianças. Quando essa notícia foi dada a ela, talvez foi dada de maneira tão assordada, né, tão rápida, que ela não conseguiu realmente aceitar, compreender aquela hipótese de que a outra criança não se desenvolveu. Então ela continuou, seguiu acreditando. Antes de ter o bebê, ela já foi informada sim no hospital que, olha, mãe, a gente fez mais um ultrassom aqui e só tem um bebê, não são dois. Mesmo assim, ela ainda pode ter permanecido, né, com a ideia de que eram duas crianças. Agora, nada explicou ainda a morte do filho que ela realmente deu à luz, né? Como é que essa criança evoluiu para um quadro grave tão rápido. Não é isso, Maria? E Maria estava fazendo essa cobrança e falou um termo muito bom. Ela falou assim, o termo médico tem que ser bem explicado para a pessoa leiga, né? Os médicos podem entender tudo, mas as pessoas que não têm uma noção, quando se tem um caso feito esse complexo, cabe ao médico ter um pouquinho mais de paciência, chamar a pessoa, sentar e explicar tintim por tintim, para depois não dar uma confusão ainda maior. Né, Maria, que você estava tentando explicar. Isso mesmo, Beatriz. Muitas vezes, né, no dia a dia de um hospital, de uma instituição, no dia a dia dos profissionais, para eles é comum isso, usar esses termos, dar esse tipo de notícia, mas para quem está do outro lado, não. Então, por isso, tudo precisa ser muito bem passado, né, com dignidade também, que essa pessoa possa entender e aceitar essa triste realidade. Agora, com relação a Joyce, né, a gente falava, essa gravidez dela, né, ela fez o pré-natal, no cartão do pré-natal estava escrito ali que ela estava grávida de gêmeos, ela estava fazendo um pré-natal como grávida de gêmeos. Então, durante todo esse período, esses 8 meses, ela se preparou o enxoval para duas crianças, os bercinhos, tudo em dobro. Então, ela acreditava exatamente que ela estava grávida, porque o papel, se você tem um cartão do pré-natal, se um profissional ali anotou que a sua gestação é de gêmeos, você vai questionar na hora, né? Você vai ver ali o próprio ultrassom dá a entender isso. E ela chegou a ouvir do profissional que fazia, que auscultou, né, ali na hora de fazer, que auscultou o coraçãozinho, disse que eram 2. Então fica muito difícil a pessoa acreditar no contrário. Então todo esse tempo ela se preparou para receber essas 2 crianças e ao final de tudo isso saiu sem nenhuma delas, né? Uma que realmente não tinha se desenvolvido, né?
e a outra que acabou falecendo após o parto. Então, a gente só realmente lamenta, né? Deixa aqui os nossos sentimentos para essa mãe, para esse pai e essa família, né, que sofre por essa perda. E a gente cobra, assim como eles, também esclarecimentos sobre este caso.